Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Bíblia Cerda comigo, pastor Alessandro Urbana. O assunto hoje é a disciplina da solitude, lembrando que estamos estudando a celebração da disciplina no nosso podcast, nas nossas doces, e vamos lá, vamos aprender mais. Muito bem, quando a gente fala sobre solitude, o que vem na sua mente? Porque muitas vezes nós somos impelidos a confundir solitude com solidão. E solidão é um sentimento vazio. Já a solitude é um sentimento de preenchimento. Solidão, diz o autor, é o vazio do lado de dentro. Que autor? O autor Richard Foster, do nosso livro Celebração da Disciplina, que é o livro que nós estamos estudando, só para lembrar os queridos aí. Então, a solidão é o vazio do lado de dentro e a solitude é o interior preenchido. Então, nesse tempo que nós buscamos muito barulho, buscamos muito entretenimento e até necessidade de aglomeração, e ficar sozinho é um desafio para muitas pessoas. Ficar em silêncio é um desafio para muitos. Nós normalmente precisamos do barulho, precisamos da conversa, precisamos do diálogo. Isso é bom? Claro, é ótimo. Só que há momentos na nossa vida que nós precisamos ficar sozinhos, que nós precisamos fazer um realinhamento dos nossos pensamentos, que nós precisamos de uma reorganização interior. E é isso que nós vamos aprender hoje com a celebração da disciplina, essa disciplina da solitude. E é muito interessante, querido. Se você não pratica essa disciplina, nos ouça, leia o livro, assista, participe da sua doce, para que você possa aprender mais sobre essa disciplina e colocar ela aí em prática na sua vida. Eu acho interessante o que o autor coloca. Ele diz o seguinte: mais que um lugar, a solitude é uma condição mental, um estado do coração. Existe uma solitude do coração que pode ser mantida em todos os momentos. Em meio ao ruído e à confusão, permaneceremos sossegados nos limites de um profundo silêncio interior. Olha só que interessante essa fala do autor, porque ele nos traz uma dimensão diferente dessa disciplina, que não é simplesmente você ficar sozinho, não é simplesmente você entrar num quarto, mas ao mesmo tempo você ter essa prática, essa disciplina, enquanto você estiver no meio das pessoas. Parece estranho isso, mas nós vamos entender isso daqui a pouco com mais profundidade. Jesus teve vários momentos de solitude. A gente pode ver isso em vários textos da Bíblia, como Mateus 4, que é aquele momento onde Jesus passa 40 dias no deserto. Lucas 6:12, que foi antes de escolher os 12 discípulos para andar com ele. Ele passou um tempo no deserto. Quando ele recebe a notícia que João Batista estava morto, ele também se retira para o deserto. E depois que ele alimenta aquela multidão, que a gente conhece como a multiplicação dos pães, Mateus 14:23, ele diz que ele sobe sozinho para o monte. Quando os 12 voltaram da missão de pregar e curar, Jesus convidou eles: venham comigo para um lugar deserto. Está em Marcos 6:31. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas 5:16. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, ele procurou a solitude ali no jardim do Getsêmani. Mateus 26:36. Esses são alguns textos de Jesus saindo para o seu momento de solitude, mas nós vemos que há muitos exemplos de Jesus fazendo isso, e é interessante a gente pensar que era uma prática frequente de Jesus, e também pode ser para nós. Eu quero citar Dietrich Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão. Ele diz o seguinte: aquele que não consegue ficar sozinho, que tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está na comunidade, que tome cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude
mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura a solitude sem a comunhão perece no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Aí o autor Richard Foster ele complementa essa fala dizendo o seguinte: portanto, precisamos buscar diligentemente a quietude recriadora da solitude, se quisermos que nossa presença na comunidade seja significativa. E nós vamos, através desse entendimento, crescer nesse entendimento para como praticar essa solitude de tal ponto que ela se torne produtiva nos momentos em que eu estiver vivendo em comunidade. Dentro da disciplina da solitude, não tem como a gente excluir uma palavrinha chamada silêncio. E como é difícil ficar em silêncio muitas vezes. O autor ele traz alguns textos de Provérbios e Eclesiastes, por exemplo, Eclesiastes 3:7, que diz que há tempo de calar e tempo de falar. E também Provérbios 25:11, que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Então, o silêncio faz parte da solitude, mas ele coloca algo muito interessante, que é a palavra controle, de nós termos controle de saber o momento de falar e o momento de calar. Se nos calarmos no momento que devemos falar, não estamos de acordo com a disciplina do silêncio. E se falamos na hora de ficar em silêncio, novamente erramos o alvo, diz ele. E isso é muito importante nós entendermos, porque, de fato, há sim momentos onde nós vamos ficar em silêncio, e a disciplina da solitude nos ensina isso, porque no momento onde nós estamos em solitude, nós praticamos o silêncio e buscamos do Senhor a sabedoria para ficarmos em silêncio em alguns momentos também da nossa vida. Então, ou nós vamos falar no momento certo, naquele momento em comunidade, nós vamos falar, expor a nossa opinião, colocar o que nós pensamos, mas de uma forma mais sábia. Não falar por falar, não dizer simplesmente por dizer, mas nós vamos falar, vamos pontuar o que pensamos, vamos discordar ou não da pessoa com a qual nós estamos conversando, mas com mais sabedoria, com mais discernimento. Então isso a disciplina da solitude nos ensina que a língua é como um fogo, diz lá em Tiago 3,6. O propósito do silêncio e da solitude é ter a capacidade de ver e ouvir, diz o autor. É o controle e não a ausência de ruído. É a chave para o silêncio. A disciplina do silêncio e da solitude, nós aprendemos quando devemos falar e quando nós devemos nos calar, diz o autor. O silêncio, ele está ligado à confiança. Como assim? Porque normalmente nós precisamos falar e falar para nos defender. Achamos que falar, o muito falar, é que seremos compreendidos. É no muito falar que nós assumiremos o controle de uma situação. Ou no muito falar é que nós vamos nos justificar acerca de alguma situação. Então, nós ficamos dependentes da fala. Nós ficamos dependentes da língua. E nós precisamos lembrar do que eu acabei de falar sobre o texto de Tiago, que a língua é uma arma de manipulação. Então, esse desejo frenético que a gente tem muitas vezes por falar é porque nós queremos ajustar a nossa imagem pública em relação às pessoas. Então, só de pensar em ficar em silêncio em algumas situações já faz com que nós entremos em parafuso. Então, quando eu fiz algo errado ou fui mal interpretado, eu preciso falar, eu preciso colocar as minhas opiniões para que aí eu me sinta justificado. E o silêncio, a solitude, nos ensina que somente Deus, somente o Espírito Santo pode colocar um freio nas nossas justificativas. E também nos ensina que o fruto do silêncio é a liberdade de permitir que Deus nos justifique.
O autor coloca isso. Um dos frutos do silêncio é a liberdade de permitir que Deus nos justifique. A disciplina da solitude nos ensina sobre o silêncio. E o silêncio nos ensina de que nem todo tempo eu preciso falar, de que eu preciso muitas vezes ouvir. E quando eu falo muito, eu também preciso estar disposto a ouvir muito. Muitas vezes a gente quer falar, a gente quer expor a nossa opinião, mas não estamos dispostos a ouvir o que o outro tem a dizer em relação àquilo que eu disse. Então, a disciplina do silêncio nos ensina a ouvir, nos ensina a estar mais atentos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a ouvir melhor as pessoas e principalmente ouvir o Senhor. Talvez o Senhor está falando com você, mas porque a sua voz é tão alta, porque a sua necessidade de falar é tão grande que você não consegue ouvir. Então, esse é um problema que nós temos. E a disciplina do silêncio, da solitude, nos faz parar um pouco, nos faz silenciar nossa alma, nos faz realinhar os nossos pensamentos, nos faz depender mais de Deus para que Ele nos justifique. Então, essa disciplina nos ensina grandes coisas, Nos ensina a ser simples, como nós vimos, nos ensina a meditar melhor na palavra de Deus. Estou entendendo que uma disciplina vai complementando a outra. Então, essa disciplina da solitude nos faz buscar sabedoria no Senhor para falar no momento certo. Não que nós não devemos falar de forma alguma, mas nós vamos falar, vamos colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos de uma forma mais pontual, mais sábia, mais inteligente. Não vamos, pelo muito falar, ser entendidos, mas vamos falar e também vamos ficar em silêncio no momento em que nós precisamos ficar em silêncio. Um outro ponto que nos leva à solitude que o autor traz aqui para nós, ele chama de a noite escura da alma. Na verdade, não é um termo que ele criou, mas é um termo usado por João da Cruz. Essa noite escura da alma é aquele momento de solidão, aquele momento de tristeza, de perda, de frustração, em que muitas vezes nós somos levados. É o vale da sombra da morte, é o momento de aflição da nossa vida. E essa noite escura da alma é um meio que Deus usa para nos levar para esse momento de solitude, de quietude, para que Ele possa nos transformar o nosso interior. Então nós aproveitamos esse momento da noite escura da alma para estarmos em solitude, com seriedade. O autor coloca um exemplo sobre a noite escura da alma que é bem interessante, olha só. É preciso que toda a distração do corpo e da mente e do espírito seja suspensa antes que possa acontecer na alma essa profunda ação divina. É como uma operação na qual o anestésico precisa fazer efeito antes da realização da cirurgia. Surgem dentro de nós, então, o silêncio, a paz e a quietude. Quando Deus amorosamente nos atrai para a noite escura da alma, existe sempre a tentação de desincumbir dela e de culpar tudo pelo embotamento interno que experimentamos. Reconheça a noite escura por aquilo que ela é. Seja grato por Deus o afastar de todas as distrações, para que você consiga enxergar com clareza em vez de lutar e se esfolar. Fique quieto, espere. Então, nesse momento de noite escura da alma, o autor sugere que você fique quieto, que você agradeça ao Senhor, que você reconheça que é o momento que eu preciso para absorver tudo que está acontecendo ao meu redor, que eu não devo culpar ninguém, que eu não devo culpar a Deus, que eu não devo, entrar nesses questionamentos paranoicos, mas que eu aceite, que eu simplesmente aceite. E Isaías 50:10 diz o seguinte: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do teu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor e se apoie no seu Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que nesses momentos de escuridão, nós precisamos continuar confiando no Senhor.
quero recomendar um livro aqui, não sei se eu já falei dele, eu acho que não, que é Imitação de Cristo. O nome é Imitação de Cristo. O autor é Thomas de Kempis. É um livro antigo, é um livro que a gente chama de clássico da literatura cristã. É um livro maravilhoso, querido. Se você não leu, por favor, faça esse favor, leia esse livro. Nesse livro tem uma parte dele, ele é bem subdividido mesmo. Ele tem dividido em 4 partes e é bem gostoso de ler. E aí, na primeira parte dele, que é o livro 1, ele coloca conselhos úteis para a vida espiritual. E um desses conselhos, o 20º conselho, ele coloca que é o amor à solidão e ao silêncio. Amor à solidão e ao silêncio. Eu vou ler o ponto 5 desse amor à solidão e ao silêncio, que ele fala o seguinte. Quem está falando agora é Thomas de Kempis, tá bom? No seu livro Imitação de Cristo. Reserve um momento oportuno para ficar sozinho e nunca deixe de meditar na generosidade do amor de Deus. Se você se afastar das conversas tolas e da ociosidade e se recusar a dar ouvidos a novidades e boatos, encontrará bastante tempo para meditar sobre coisas boas. Os maiores santos, sempre que possível, evitaram a companhia dos homens, preferindo servir a Deus no lugar retirado. Em outro momento ele diz o seguinte: ninguém merece o conforto celeste a menos que tenha se exercitado diligentemente na santa contrição. Se você almeja a contrição verdadeira de coração, entre no seu quarto, deixe do lado de fora os tumultos do mundo, conforme está escrito. Ao deitar-se, reflitam nisso. Salmo 4:4. Em seu quarto, você encontrará o que externamente tantas vezes você perdeu. No silêncio e na quietude da alma, progride e aprende-se os mistérios das Escrituras Sagradas. E aí ele termina dizendo: feche a porta depois de entrar e clame o nome de Jesus, seu amado. Fique com ele em secreto, porque em nenhum outro lugar você encontrará paz igual. Se você não tivesse saído e ouvido rumores vãos, teria preservado melhor sua paz de espírito. Mas, visto que por muitas vezes você aprecia saber das novidades, não é de estranhar que haja inquietude no seu coração. Pois bem, as disciplinas espirituais são coisas que nós fazemos e jamais devemos perder de vista esse fato, diz o autor Richard Foster. Estamos lidando com ações, não com meros estados da mente. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos ir além da teoria e chegar às situações reais da vida. Eu acho interessante ele colocar esse ponto aqui, por quê? Porque como nós temos visto desde o início da celebração da disciplina, que são hábitos que nós vamos colocar na nossa vida diária. A meditação, a oração, o jejum, o estudo, e aí as disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude. Então, nós precisamos ter diligência, sabedoria, precisamos ter um esforço físico, mental, espiritual, para que possamos, de fato, aplicar essas disciplinas espirituais na nossa vida, porque senão ficará apenas como mero conhecimento. Então, você que está me ouvindo, se esforce, volte lá, não apenas aprenda as disciplinas, conheça elas, mas comece a colocá-las em prática. Você já colocou alguma em prática? Qual você já tem praticado? E quais os efeitos disso na sua vida hoje? Conforme você for praticando, colocando esses novos hábitos, velhos hábitos que você tinha, eles vão começar a ser esquecidos, vão começar a ser substituídos por esses novos hábitos. E nós precisamos ir colocando novos hábitos na nossa vida, novas disciplinas na nossa vida, porque você já está condicionado com disciplinas que você criou, que você nem acha que é disciplina. Até as suas indisciplinas acabam se tornando disciplinas porque elas se tornam recorrentes na sua vida. Então,
quebre esses padrões, quebre esses paradigmas e comece a aplicar, a se esforçar, a dar mais atenção a essas novas disciplinas que nós estamos colocando para vocês, ok? E aí, diante disso, o autor, como eu digo, ele é bem prático, né? Ele traz todas as suas aplicações bíblicas, teológicas, dá exemplos da sua própria vida no livro, por isso eu recomendo que você leia o livro. Ele faz isso, mas também ele vem para a prática. Então ele coloca aqui passos para a solitude. E eu vou começar a colocar para vocês agora esses passos, ok? Então, quais são alguns dos passos para a solitude? A primeira coisa que ele coloca é aproveitar pequenas solitudes. Como seria isso? É você aproveitar aquele momento onde você está acordando, o momento que você desperta ali na cama mesmo. Então, um momento onde você vai aproveitar para ficar sozinho, por mais que você durma com a sua esposa, o seu marido, enfim. Então, você considerar a solitude dos primeiros momentos da manhã, na cama, antes de acordar, ou naquele momento onde você vai tomar um café da manhã, antes de um dia de trabalho. Também existe aquela solitude que você vai ter naquele momento onde você vai fazer uma caminhada sozinho. Aproveite esses momentos para estar sozinho. Momentos que você vai ter entre o seu deslocamento do trabalho para casa, da casa para o trabalho, né? Você vai ter esses momentos de reflexão, de solitude, que vão realinhar os seus pensamentos, e isso é importante. Momentos também de oração, que são momentos importantes de pequenas solitudes, momentos devocionais. Então, serão esses momentos, ou no final do dia, onde você vai, antes de dormir, você vai ter ali um momento silencioso, ou um momento silencioso de oração na sua mente. Então, assim, criar essas pequenas solitudes, ele coloca. Porque nós temos o mau hábito de perder tempo com muita coisa. A gente perde tempo no celular, a gente perde tempo absorvendo um tanto de informações e não realinhamos a nossa mente. Isso é importante a gente pensar, porque muitas vezes você já acorda com o celular na mão, você já acorda com a televisão ligada, você já acorda, a primeira coisa que você faz não é silenciar a sua alma, pelo contrário, é encher ela com informações, é encher ela com os feeds ali do Instagram. Mas espera aí a sua vida já começa acelerada. Então, a disciplina da solitude nos faz colocar o pé no freio, nos faz, nos primeiros momentos da manhã, silenciar a nossa alma, refletir sobre o que aconteceu no dia anterior, agradecer pelo dia que está começando e realinhar os seus pensamentos, colocar ali os seus objetivos do dia, e aí agradecer em oração, ter aquele momento onde você realmente se silencia. Então são pequenos momentos de solitude. Depois ele fala sobre um lugar silencioso. Então tem as pequenas solitudes e agora o lugar silencioso. O que seria isso? Seria você ter na sua casa, por exemplo, um quarto, ou lá no quintal, ou no ambiente, no seu próprio quarto. Ele até coloca que você talvez tenha um pouco espaço na sua casa, então separe uma poltrona no seu quarto ou em algum lugar. Quando as pessoas te virem naquela poltrona, eles saibam que você está no momento silencioso. Então, assim, criar na sua casa esse hábito de falar, opa, a fulana está ali naquela poltrona ou está ali naquele cômodo, então é sinal de que ela está no seu momento com Deus, no seu momento de realinhamento espiritual, emocional, então é um momento de solitude. Então é ter esses lugares em casa ou na cidade. Então vamos colocar aqui na nossa cidade, alguns pontos da cidade, não temos muito, mas talvez ali no rio, na beirada do rio, nas margens do rio ou lá na serra,
ou ali no seu momento de caminhada, ou na praça, enfim, você encontrar também na cidade lugares onde você possa ter esse momento de solitude, ou mesmo na igreja, olha só, ter aqui na igreja nós estamos abertos sempre, você pode vir, tem salas aqui onde você pode parar para orar um pouco, se refugiar aqui na igreja ou mesmo dentro do templo. Então, assim, eu já deixo esse convite para você. Você quer ter um momento de solitude, está difícil na sua casa, a cidade está muito movimentada, gente, a igreja está aqui para te servir. Então, pode se refugiar aqui. Só falar para chegar na recepção aqui da igreja e falar, ó, tem uma sala disponível aí? Tem, pode ter certeza que tem. Então vai lá, se refugie lá, traga sua Bíblia e tenha esse momento ali de meditação, de oração, de solitude, de realinhamento, porque o autor ele coloca também que nós precisamos ter esses retiros, que são pequenos retiros que ele chama. Então, o que seriam esses pequenos retiros? Seria realmente isso, você tirar algumas horas por semana ou por dia para você ter esses momentos de solitude. Talvez uma vez por semana você colocar um propósito. Agora é o meu retiro. Eu tenho 3 horas disponíveis nesse dia. Então eu vou lá, pode vir aqui para a igreja, ter o seu momento de solitude, ou lá no seu quarto, né? Então seria um momento onde você realinharia. Aí depois você vai começar a registrar isso num caderno, num diário, ou numa nota no seu celular, sobre as impressões que você teve durante esse retiro. Então, momentos de retiro são muito importantes, onde nós nos realinhamos. Tem pessoas que se retiram por alguns dias mesmo, sozinhos. Eu já fiz isso, inclusive. Você se retira sozinho e durante aqueles 2, 3 dias você não vai ter contato com ninguém, né? Então você vai estar em momentos de solitude, de silêncio, e você vai reorganizando seus pensamentos, vai reorganizando a sua vida. Então, são esses momentos de solitude que nós precisamos ter. O autor ele traz um desafio também. Ele fala assim: tente viver um dia inteiro sem dizer palavra alguma, mas não faça disso uma lei, pois trata-se de experimento. Observe como é excessiva sua dependência das palavras para a comunicação. Tente encontrar formas novas de se relacionar com as pessoas que não dependam de palavras. Desfrute, saboreie o dia, aprenda com ele. Esse é um desafio, né? Não é uma lei, mas talvez para você ter esse jejum de palavras seria importante para você também realinhar os seus pensamentos e talvez se desprender da dependência de muito falar e mais ouvir. O autor Thomas Merton diz o seguinte: é na solitude profunda que encontro a bondade com a qual consigo amar verdadeiramente meus irmãos. Quanto mais solitário fico, mais afeto sinto por eles. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar meus irmãos pelo que eles são, não pelo que eles fazem. O autor Richard Foster ele endossa isso, falando que o fruto da solitude é a ampliação da sensibilidade e a compaixão pelas pessoas. É interessante a gente pensar nisso, porque em momentos de solitude nós somos convidados a refletir mais sobre como nós estamos em relação às pessoas e afinamos muito mais o nosso ouvir do que o nosso falar. Você, então, agora deve sentir um desejo ardente de mergulhar no silêncio de Deus e na solitude, não ansiar por algo mais. Então, a disciplina da solitude que vai abrir essa porta para você. Você é bem-vindo para entrar e ouvir a fala de Deus em seu silêncio magnífico, terrível, gentil, amoroso e inteiramente envolvente. Assim ele termina o seu capítulo sobre a disciplina da solitude. Muito bem, assim nós encerramos o Bíblia em Foco de hoje.
que você possa dar uma pausa nesse podcast ao final dele e tirar um momento de solitude, se você puder, de silêncio, refletir naquilo que Deus é e tem para sua vida, tá bom? Deus abençoe e até o próximo, se assim Deus permitir. Um abraço.